Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Agora para falar sobre a nova NR3, norma que passou por profundas mudanças, alterou bastante os procedimentos de embargos e interdições. Isto é, os procedimentos que permitem paralisar as atividades perigosas. Quando os colaboradores estão expostos ao risco de morte, podem ficar amputados ou ter alguma lesão grave, são os embargos e interdições que permitem a paralisação imediata daqueles serviços. Essa norma passou por uma profunda alteração. Perceba que, como o texto anterior era extremamente simples, do item 3.1 ao 3.5, basicamente meia página, e agora nós temos a nova redação de setembro de 2019, com 6 páginas de conteúdo normativo. Vamos agora apresentar tabela de consequências, tabela de probabilidade, tabela de excesso de risco, outra tabela de excesso de risco, e só por essa transição de uma norma antiga para a atual, você já consegue perceber que muitas mudanças ocorreram nessa legislação. Pessoal, repito, nós estamos falando da norma que permite paralisar atividades muito perigosas. De tal maneira que qualquer mudança nessa legislação, alteração de procedimento, merece ser objeto cuidadoso da nossa análise. Tanto para que nós formemos uma consciência crítica sobre o processo de modernização das NRs, o que está acontecendo com a legislação de segurança do trabalho, como também para que você saiba se comportar, saiba os procedimentos que os auditores devem seguir, caso receba a visita de algum deles na sua empresa. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos partir logo para o nosso conteúdo, que tem muita coisa boa para a gente ver. Teve alguns temperos nessa legislação aí para fazer com que ela não fosse bem digerida. Isso mesmo que eu tô falando. Colocaram deram umas temperadas aí, de tal maneira que essa norma não foi totalmente digerida. Deu uns engasgos ali quando a gente tava mastigando ela, mas enfim, a gente vai falar sobre isso ao decorrer do nosso vídeo. Vamos partir logo para o nosso conteúdo. Gente, antes da gente comentar tópico por tópico da nova NR3, é válido a gente olhar um pouquinho para a antiga. Porque ela é muito simples, dá para a gente entender um pouco sobre ela, vários conceitos foram aproveitados. E a gente, entendendo como ela era, potencializa, né, o nosso aprendizado sobre a nova redação. Nos ajuda a ter uma compreensão melhor sobre o novo texto. Então vê só, por que ela era muito básica? Isso significa que era uma norma ruim, realmente desatualizada, precisar passar por uma modernização? Não! É porque, antigamente, a NR3 servia para regulamentar o poder da auditoria. Vê só, o que ela dizia? Embargos e interdições são medidas adotadas quando for constatado um risco grave iminente. E o risco grave iminente é aquele que expõe os colaboradores ao risco de morte, de amputação, alguma lesão grave. Logo, se os auditores fiscais do trabalho encontrarem situações de risco grave iminente, situações de muito perigo aos trabalhadores, eles podem paralisar as atividades. É por isso que não tinha mistério. Não tem para quem encher linguiça, ficar rodeando, não tem. Situação de risco grave iminente coloca o colaborador a um risco muito alto, e se o auditor encontrar trabalhadores expostos a esse risco, ele paralisa. Pronto, morreu aí. O resto era definição. Pode ver que a interdição implica paralisação da obra, o embargo, ou a interdição, paralisação total ou parcial do estabelecimento ou do serviço, embargo é obra, considera-se obra. Enfim, o resto era definição. O novo texto já é totalmente diferente porque ele impõe um procedimento. Ele aumenta essa quantidade de páginas porque agora ele coloca os auditores para interpretarem uma tabela e o resultado dessa tabela é que vai determinar se ele pode ou não paralisar as atividades. Enquanto antes era a percepção de risco dele, se o auditor interpretasse aquela situação como de grave iminente risco, ele podia paralisar a atividade. Agora ele vai ter que seguir um procedimento, interpretar uma tabela, e se o resultado da tabela for a letra E de vermelho
ou a letra S de laranja, o extremo de vermelho, ou substancial de laranja, aí sim ele vai poder paralisar. Ou seja, o poder sai da percepção da auditoria e passa a ser determinado pela aplicação e interpretação dessa tabela. E a norma vai se desenhar basicamente explicando cada item, como é que interpreta, enfim, o que é que significa esse novo procedimento. Beleza? Então, a tônica da mudança é essa. Mas vamos seguir, vamos seguir. Porque alguns conceitos daqui a gente vai aproveitar na norma posterior. Então, vê, embargo e interdição, como eu te falei, são medidas quando for constatado risco grave iminente. E grave iminente risco é aquela situação de trabalho que pode causar acidente ou doença com lesão grave à integridade física do trabalhador. E aí tudo bem. Beleza. A interdição implica paralisação total ou parcial do estabelecimento do setor de serviço máquina e o embargo implica paralisação da obra. Gente, vê só, isso não tem muita diferença prática, mas do ponto de vista conceitual é importante que você saiba essa diferença. Obras são embargadas. Todo o resto é interditado. Da maneira que se você estiver em uma situação formal de trabalho, ou até mesmo diante de um agente da inspeção, não soa muito profissionalismo se você falar que sua obra vai ser interditada ou que sua máquina pode ser embargada. Isso demonstra um desconhecimento acerca da legislação que rege esse procedimento. Então, para que você esteja mais seguro em caso de situações formais de trabalho, é interessante que você saiba essa diferença. Embargo é obra. Obras são embargadas. Todo o resto, máquina, fábrica, setor de serviço, estabelecimento, todo o resto é interditado. Beleza? Já fica ligado nessa primeira informação aí. Vamos seguir. Considera-se todo e qualquer serviço de engenharia, considera-se obra, todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem e instalação, definições. Durante a vigência da interdição ou do embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção do grave iminente risco, desde que adotadas medidas de proteção adequadas. Então, vê só, lá no administrativo, o teto está ameaçando desabar. Então, a gente vai ter que paralisar as atividades lá, retirar o pessoal do administrativo, beleza? Beleza, a qualquer momento ele pode cair, tranquilo. Mas veja, para a gente corrigir essa situação, vai ter que alguém lá corrigir o teto. Então, desde que adotadas as medidas de proteção, é permitido que se faça essa correção. Mas o item que serve apenas para definir, regulamentar conceitos básicos. E por último, 3.5, durante a paralisação decorrente da interdição ou do embargo, os empregados recebem os salários como se estivessem em efetivo exercício. Uma medida muito acertada em NR3 se manteve no novo texto, que é para garantir a preservação do emprego e renda durante esse período. Gente, trabalhador não tem nada a ver com a negligência da empresa. Então corria-se o risco dos embargos e interdições comprometerem o emprego e renda desse pessoal. E os próprios trabalhadores ficarem contra a auditoria. Porque percebe comigo, bom, lá tinha uma situação perigosa? Tinha. Agora sem salário, meu amigo, poxa. Meu filho precisando de remédio dentro de casa, minha esposa querendo ajuda para complementar a renda. Aí sem salário é complicado. Então corria-se o risco dos próprios trabalhadores serem prejudicados com essa decisão e se voltarem contra a auditoria. Então a gente mantém os salários sendo pagos para garantir a preservação do emprego e da renda. Haja visto que os trabalhadores têm nada a ver com a situação da empresa. E segundo, é uma maneira também de você impor o empregador a resolver aquilo de imediato. Porque ninguém quer pagar salário para o cara ficar indo para a praia durante a semana, meu amigo. Você pega uma obra aí, 50, 100 trabalhadores, parada 15 dias, é 15 dias o pessoal recebendo para ficar em casa. Isso deixa o empregador maluco para resolver aquilo de imediato. Então, a gente mata dois coelhos numa cajadada só. Preserva os trabalhadores
e, de certa forma, também impõe pressa no empresariado para resolver aquela situação, beleza? Então, ó, acabou a NR3 antiga. Simples. Acabamos de ver. Definiu alguns conceitos básicos ali simples. Se o auditor encontrar alguma situação, ele paralisa. Uma certa parte do empresariado não estava gostando dessa metodologia. Porque eles estavam alegando que quando você coloca o poder de paralisação nas mãos da auditoria, você está sujeito à variabilidade humana. Estavam tendo muitas decisões diversas, onde vinha o auditor e pedia para paralisar a atividade. Aí depois vinha outro, menos criterioso, e já achava que não precisava parar. Alguns ajustes ali imediatos resolveriam a situação. Então uma certa parte do empresariado alegava que quando você põe isso no poder dos auditores, você trabalha com a variedade humana, gente. Cada ser humano é um universo. Cada um tem sua percepção de risco diferente. Um é mais criterioso, outro menos criterioso. E essa variação estava causando insegurança jurídica para eles. Então, ouvindo essa parcela do empresariado, o governo decidiu por modernizar, por atualizar a NR3. Antes da gente prosseguir, é válido fazer duas observações. Duas observações muito interessantes que vão nortear todo o restante do conteúdo. Primeiro, a NR3 ela é a única norma que não é debatida em formato tripartite. Poxa, eu não posso perguntar para o empregador como ele quer ser fiscalizado. Como quer perguntar para ele, você quer um misto quente, pode levar um cafezinho, tem que ter 2 horas de duração, eu tenho que pedir licença para verificar, para fiscalizar uma atividade, tenho que solicitar autorização prévia para poder entrar no seu estabelecimento. Você não pode perguntar para o empregador como é que ele quer ser fiscalizado. Então, essa norma é arbitrada pelo governo. Você já deve ter visto que em outros conteúdos do canal, NR1, NR7, a gente tem tido vários avanços porque o debate é tripartite, onde se reúnem empresários, Confederação Nacional da Indústria, Confederação da Saúde, se reúnem os empresários com força sindical, CUT, com os sindicatos, os auditores, representantes do governo mediando esse conflito, e o texto final acaba tendo informações, recebendo ideias dos 3 atores que vão ser diretamente afetados pela legislação. Evidentemente, esse processo é muito melhor do que se fosse uma pessoa só fazendo. Porque você consegue ali ouvir o contraditório, fazer alguns ajustes. Evidentemente, algumas discussões são mais acaloradas que outras. Existem alguns conflitos de interesse. Mas como são 3 pensamentos, 3 correntes de opinião, o texto final é muito mais rico. Como a NR3 a gente não pode perguntar para o empregador como ele quer ser fiscalizado, ela é arbitrada pelo governo. E aí o governo decidiu por esse processo de modernização da NR3. Primeira observação foi essa. Segunda. A análise que eu vou fazer aqui é independente de ideologias e partidarismos. É uma análise sobre fatos. O que está disposto no novo texto. E ponto final. Não me interessa quem é o governante do momento. Me interessa fazer uma análise sobre a norma que foi publicada. Evidentemente, por se tratar de uma página pessoal de conteúdos, é a minha página de divulgação de conteúdos naqueles pontos onde eu achar que devo expressar minha opinião, assim eu irei fazê-lo. Não temerei em expressar minha opinião. Você não é obrigado a aceitá-la. Muito pelo contrário, saber ouvir opiniões diversas é fundamental para a gente se desenvolver. Ouvir o contraditório é quando a gente refina nossos argumentos, reflete sobre a nossa visão de mundo.
a gente é obrigado a fortalecer cada vez mais as nossas crenças. Então, trabalhar com contraditório é fundamental. E você pode não concordar com ela. Eu te peço apenas o devido respeito e compreensão para que entenda trabalhar com ideias opostas à sua, caso assim seja o caso. Beleza? Mas é isso. Sem muito Sem muita enrolação, vamos partir para o texto da norma. Você que está vendo o vídeo é que vai dizer se foi bom, se foi ruim. E a decisão final é sua. Mas vamos lá. Ó, gente. Ó, 3.1 objetivo. Aqui a gente tem no contexto da mudança. Porque esta norma, a nova NR3, ela estabelece as diretrizes para caracterizar o grave e iminente risco. E os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Então, enquanto anteriormente era o auditor que decidia, por sua interpretação, agora tem-se uma diretriz para caracterizar essa situação perigosa. É preciso preencher uns requisitos para que o embargo e interdição possam ocorrer. A adoção dos referidos requisitos técnicos visa formar decisões consistentes, proporcionais e transparentes. Essa é a tônica da mudança. Você já entendeu, vamos partir. Ó, 3.2 definições. Aqui, gente, é basicamente o texto anterior. Observa aqui comigo. Considera-se grave iminente risco toda condição. Considera-se grave iminente risco toda condição ou situação de trabalho. Embargo e interdição são medidas de urgência. Embargo e interdição são medidas de urgência. Embargo é obra. Embargo é obra. Interdição é estabelecimento do serviço. Ele só fez alterar um pouco aqui a ordem, mas o texto é basicamente o mesmo. É válido fazer apenas alguma observação de um avanço que a gente teve aqui, tá? No item 3.2.1 da nova redação, ó, considera-se grave iminente risco toda condição ou situação de trabalho que pode causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Enquanto o texto antigo, grave iminente risco, era a condição de trabalho com lesão grave à integridade física. Percebe que essa diferença aqui é sutil, mas é importante, gente. A norma anterior falava em integridade física, tem que ter um corte, uma amputação, algum dano físico. E a nova redação retira essa parte da integridade física e torna-se mais abrangente com lesão grave ao trabalhador. Significando o que na prática? Que nós temos um precedente para paralisar atividades que estejam adoecendo a mente dos empregados. Os próprios dados da Previdência Social nos informam. Nós temos uma verdadeira epidemia de trabalhadores afastados por ansiedade, depressão, transtornos mentais e por aí vai. Então a NR3, quando ela abrange para lesão grave e não fica restrito somente à parte física, ela abre um precedente para que, se a empresa estiver sendo diagnosticada com muitos casos de ansiedade, assédio moral, depressão e por aí vai, suas atividades possam ser paralisadas. Então, eu tenho muitas críticas ao novo texto da NR3, porém, vamos dar a César o que é de César. Análise sensata sobre fatos. Esse ponto aqui foi um avanço muito bacana em relação ao texto anterior. Beleza? Vamos seguir. Então, embargo e interdição a gente já sabe o que é. Embargo, paralisação da obra, interdição, todo o resto. Você jamais vai falar que sua máquina vai ser embargada, certo? Repito, é importante numa situação formal de trabalho você dominar essa conceituação técnica. E no item 3.2.3, o embargo e a interdição podem estar associados a uma ou mais hipóteses referidas nesses itens aqui, ó, que é justamente os dois itens anteriores.
O que é que esse item quer falar, gente? Vê só. Ele está dizendo pra gente que eu posso ter uma interdição dentro de uma obra. Eita, e agora confundi minha cabeça. Aí não, peraí. Eu tava até entendendo. Pô, foi legal saber isso. Eu não tava ciente aqui. Embargo é obra, todo o resto interditado. Foi bacana isso. Não vou mais errar. Só que agora eu posso ter interdição dentro de uma obra. Ei, gente boa, vem cá. Se você tiver uma máquina sem dispositivo de segurança, ou um equipamento, pode ser o caminhão-mante, o guindaste, uma retroescavadeira, seja lá o que for. Vamos supor aí a patola lá do caminhão-mante que seja meio estranha, tem um negócio ali que ela não tá segurando bem. Você vai interditar aquele equipamento, mas não precisa parar toda a obra por causa disso. Então, eu posso ter a interdição de máquinas dentro de uma obra. Como o contrário também é válido. Uma indústria de cerveja, sorvete, seja lá o que for, ela vai fazer um anexo. O pessoal aí está crescendo bem, fazendo um trabalho bem bacana lá de gestão, redução de desperdício, um negócio bem legal. E eles conseguiram uma folga no orçamento, vão fazer um novo anexo, fazer um novo andar, pintar a fachada do prédio. Vai fazer alguma obra. Se os trabalhadores não são capacitados, se o andame dessa obra não está estável, eu posso embargar essa obra dentro de uma indústria. Pegou a ideia? Veja, embargo é obra, interdição todo o resto. Porém, eu posso ter máquinas interditadas dentro de uma obra e eu posso ter obras embargadas dentro da indústria. É isso que esse item aqui quer falar pra gente. E para terminar esse módulo, né, chamaremos aqui de módulo 3.2, o auditor deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade. Como a gente acabou de comentar, poxa, se o problema é lá na casa das máquinas, não tem para que paralisar toda a operação por causa disso. Paralisa a atividade das máquinas. Se o problema é alguma máquina específica, paralisa a máquina. Se o problema é com o pessoal de pintura, paralisa o pessoal de pintura, mas você não precisa paralisar todo mundo. Vai ser sempre sob o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Paralisa o que está gerando risco. As outras atividades que não tem nada a ver com ela, pode continuar seguindo normalmente. Então o embargo ele é sempre na menor unidade. Beleza? Gente, aqui nós praticamente finalizamos a nossa revisão. E tudo que a gente viu aqui até agora foi apenas a contextualização, que envolve a mudança, alguns detalhes que já existiam no texto anterior. Não tinha nada ali demais. Agora, a partir do item 3.3, de fato nós entraremos no procedimento, que é justamente a caracterização desse grave iminente risco. Se antes era na cabeça do auditor, como é que ficou agora? Ó, vamos observar. Gente, esse grave iminente risco, ele vai ser definido a partir da consequência e da probabilidade. Isto é, da consequência de um acidente e da probabilidade dele acontecer. Aqui, tranquilo, o princípio básico da gestão de riscos. Eu preciso analisar aquele fator de acidentalidade de uma forma mais ampla, sob múltiplas variáveis. O cara está trabalhando a 80 kV, sistema elétrico de potência, um negócio totalmente perigoso. Qual é a consequência de um acidente? Meu amigo, é morte na certa. É morte na certa. 80 kV, ele não sobra nem um pó. Não sobra nem um pó. Então ali ele morre. Beleza, a consequência é muito... Né, o cara pode morrer. Muito severa. Mas qual é a chance disso acontecer? Não, a chance é muito pequena. O pessoal, inclusive, conseguiu fazer a desiniciação da área.
fez o seccionamento, foi o engenheiro elétrico lá junto com o técnico de segurança fazer a análise de risco para liberar a atividade. Os colaboradores são capacitados, tem procedimento para executar. Então, por mais que a consequência seja morte, a chance é muito pequena. Então, o risco ele precisa ser definido por esse balanceamento. Segue-se aqui a mesma ideia, gente, que a gente teve lá no PGR. Abrindo aqui um parênteses rapidamente, o PGR, qual a maior diferença do PPRA para o PGR? É que o PGR obriga a medição do risco. Lá, nós também vamos ter que trabalhar com consequência e probabilidade. Não são as tabelas? Consequência e probabilidade? A essência aqui é a mesma. Você pegava o PPRA, por exemplo, antigo, vinha lá, risco, ruído, calor, vibração, só falava o risco. Mas, ei, gente boa, qual é o nível desse risco? Tu tá colocando que o eletricista, ele tem o risco de vibração e o risco elétrico, de choque elétrico, no mesmo patamar. Porque só está escrito aqui que existe risco. Mas qual é mais severo que o outro? Existe mais chance... O que é mais perigoso? O choque elétrico, a ergonomia, a vibração, o ruído? Quais são os níveis disso aí? É 1, 2, 3 ou 4? A vibração é pequena, média, moderada? Enfim, você entendeu. O PGR obriga agora a medição desse risco. Aproveitando-se dessa ideia lá, a NR3 traz o mesmo conceito. Mas você não pode utilizar esse procedimento aqui no seu PGR, viu, gente? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas já vem informando aqui, ó. A metodologia de avaliação prevista nessa norma possui a finalidade específica de caracterizar grave e iminente risco. Nós estamos falando de situação extrema. O cara pode morrer, ficar amputado. Aí sim, a gente vai utilizar isso aqui. Para sua gestão de segurança, você não pode utilizar esses conceitos aqui. Certo? Você tem que ter outra literatura técnica de gestão de riscos. Apenas a essência e a ideia de mensurar consequência e probabilidade é que vai ser a mesma. Aí vamos seguindo. Então, você já entendeu aí que a caracterização vai ocorrer pela consequência e pela probabilidade. Para fins da explicação desta norma, o risco ele é expresso em termos da combinação da consequência e da probabilidade, como nós acabamos de comentar. Ao avaliar os riscos, o auditor deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. Veja, o risco é morte independente da chance ser baixa. Não, mas não é porque o pessoal faz isso aí há muito tempo, teve procedimento. Não! Temos que tomar cuidado do mesmo jeito. Tem um risco de morte. Então, esse item aqui está chamando nossa atenção para isso. Independente da chance ser muito pequena, existe uma consequência de morte e ela precisa ser levada em consideração com muito cuidado. É o que esse item nos informa. E, partindo aqui para o de baixo, a classificação dessa consequência e probabilidade será efetuada de forma fundamentada pelo auditor. A consequência será fundamentada pela tabela 3.1 e a probabilidade será fundamentada pela tabela 3.2, que é essa aqui. Então, vê só, gente, aqui a gente já começa a entender o procedimento. Ó, se o auditor vai fiscalizar uma obra, certo, e está ocorrendo uma escavação, onde os colaboradores podem ser soterrados. Pô, tem material na borda, não tem distanciamento, qualquer momento pode cair a terra sobre o pessoal. Qual é a consequência? Morte. Pô, pela altura que eles estão trabalhando aqui, pelo volume de terra, eles morrem. Então, o nosso resultado na tabela, ele vai estar por aqui, ó.
morte ou severa. Você pode até virar um pouquinho sua cabeça assim, ó. Classificação do risco atual, que é a situação encontrada. Então, na situação que ele encontrou, se a consequência é a morte ou a severa, já vai ver daqui a pouquinho, a resposta vai estar dessa linha aqui para baixo. Vai ser daqui para baixo, vai ser uma dessas três linhas aí. Se ele encontrou, por exemplo, agora, ó, a consequência do trabalhador poder ficar amputado. Ele foi visitar uma indústria e viu que a qualquer momento o cara pode perder o dedo ali, operando aquela máquina. Lesão ou sequela permanente, para sempre, uma amputação que é para sempre, é uma consequência severa. Logo, se for morte ou severa, o nosso resultado vai estar daqui para baixo. Se a consequência for significativa, o resultado vai estar dentro dessas três linhas aqui, ó, no quadrante da significativa, dentro dessas três. E se a consequência fosse leve, o resultado estaria dentro dessas três aqui. Então, esse viés da consequência é que vai determinar o primeiro leque de opções das nossas respostas. Mas vamos pro par para não confundir você. Vamos pro par que chega daqui a pouquinho lá. Então, beleza. Você vai ver a consequência e depois a probabilidade. Então, por exemplo, se ele for provável, possível, remoto, a gente aplica a mesma ideia. Ó, consequência de morte. Qual é a probabilidade? É provável, possível ou remota? Se for uma chance muito alta, com a chance provável, a nossa resposta vai estar nessa última linha aqui. Eu ainda não sei qual especificamente delas, mas eu sei que a consequência é morte e a chance é provável. Então o resultado vai estar aqui por baixo. Beleza? Então essa é a ideia do novo procedimento. Pode parecer simples, mas a partir daqui a norma já começa a nos dar uns engasgos. Lembra que eu falei que colocaram uns temperozinhos aí para não deixar a gente digerir bem? Igual quando você come aquela comida que no momento ali passou, mas depois você sente um negócio. Aqui ela já começou a dar uns engasgos. Porque vê bem, gente, ó, a diferença da consequência significativa para leve é que significativo é quando o trabalhador vai ficar afastado mais de 15 dias. Então, se ele for ter uma lesão que vai passar 3 meses afastado, isso é uma consequência significativa. Se a lesão for menor que 15 dias, a consequência é leve. A pergunta é, nós temos condições, e aqui eu falo nós, ser humano, nem só auditoria, mas o ser humano tem condições de determinar, apenas olhando a situação, qual seria a consequência dela? Se seria menor que 15 dias ou maior que 15 dias? Porque esse prazo é extremamente parelho. Deixa eu te contar uma história rápida. Não tem um mês que o pai do meu colega estava lavando a varanda de casa. Não tem um mês isso, que ele estava lavando a varanda de casa. Escorregou, quebrou o braço e teve que colocar pino por causa dessa queda. A gente tem uma relação muito próxima, né? Eu considero ele como um amigo muito próximo. Inclusive chamo o pai dele de tio. Eu falei, tio, até hoje eu não sei como é que o senhor conseguiu colocar pino no braço lavando a varanda de casa. Eu até brinquei, eu vi, rapaz, eu não quero falar não, mas esses ossos aí já morreu e não avisou, viu? Mas por que perceba, gente? Pô, lavando a varanda. Se eu fosse fazer uma análise de risco ali, no máximo, pô, ele vai cair ali normal, vai ter uma lesão, talvez vai torcer o braço, né? No máximo vai torcer o braço, vai machucar a coluna.
passar uma semana, 10 dias afastado. Mas eu jamais imaginaria que ele fosse colocar pino. Ele vai colocar pino fazendo aquilo ali. Porque esse fator de acidentalidade depende de inúmeras situações. Quem é que vai cair? Uma pessoa mais gorda, menos gorda? O peso interfere nisso? Interfere, né? Uma pessoa mais cheinha, ela tem mais estrutura dentro de uma queda. É uma pessoa mais gorda, menos gorda. É uma pessoa que ela vai cair de bruços, vai cair sobre o braço. Então, assim, a genética da pessoa, não é bem genética, né? O biotipo da pessoa, a forma que ela vai cair. Tem uma série de fatores aí que eu não consigo analisar com frieza numa situação. Nós estamos colocando o mesmo pacote, uma lesão de 6 meses e uma lesão de 20 dias, no mesmo pacote, pelo amor de Deus, gente. 15 dias é uma coisa, 6 meses é, pô, 6 meses afastado. Então, nessa tabela de consequências, já começou a dar uns engasgos. E na probabilidade, mesma coisa. Porque, vê só, o que é provável? Vamos por partes. O que é uma chance provável do acidente acontecer? É quando não existe medida de prevenção ou ela é reconhecidamente inadequada. Não existe prevenção ou é reconhecidamente inadequada. Vamos entender isso aqui. Estamos eu e você aí no 15º andar de uma obra. 15º. Se imagine, a gente entender, se imergir mesmo na norma, entender o que está acontecendo. Imagina aí rapidamente. 15º andar. E a gente olha para o lado e não tem nada nas laterais. Tem nenhuma proteção de periferia, guarda-corpo, rodapé, não tem nada. Captou? Tá tudo vazio. Ó. Você olha para lá, se o cara tropeçar, qualquer coisa, ele buf, cai do lado de cima. Porque as laterais estão todas abertas. Beleza? Não existe medida de prevenção. É inexistente. Se é inexistente, é provável que um acidente aconteça. O resultado da tabela vai estar nessa linha aqui de baixo. Na linha do provável. Se a consequência for significativa, seria essa linha aqui do provável. E se a gente tivesse definido anteriormente que a consequência era leve, seria essa chance aqui do provável. Beleza? Então aí, ponto pacífico, não tem de prevenção. É provável que um acidente aconteça. Mas nós estamos agora no mesmo local, no mesmo 15º andar. Só que agora tem um guarda-corpo. Tem esse guarda-corpo. Ele está totalmente instável. Isto é, ele não segura o colaborador caso ele se apoie, em caso de um eventual contato, ele não fornece proteção. O pessoal já reaproveitou esse guarda-corpo aí, mas tem muitas obras. Pelo amor de Deus, eu era menino quando o pessoal utilizava esse guarda-corpo. E aí ele tá, ó. Bambo, se o pessoal bater, cai. Ou seja, é o mesmo que não tem. Não é não? Eu tô aqui na minha mente que você tá visualizando a cena, viu? Pra você entender a ideia. Bateu, ó, não segurou não. Bateu, o cara foi do mesmo jeito. Mas peraí, tem. Ele apresenta desvio ou problema significativo. Mas tem. Se ele tem, isso é possível que aconteça, mas não é provável. Se é possível, o resultado vai estar nessa linha do possível aqui, ó. Vai estar nessa linha.
Se a consequência for significativa, seria essa linha aqui. E se a consequência fosse leve, seria essa linha aqui. Observe, gente, que na linha do provável, todos os itens são vermelhos ou laranjas. Isto é, eles permitem o embargo ou interdição. Na linha do possível, eu já encontro itens N ou itens M. E se a resposta for um desses três, as atividades não podem ser paralisadas. Significativa, aqui eu tenho alguns itens laranja, ó, que pode ser embargado. Enquanto na linha do possível eu não tenho nenhum item vermelho ou laranja, que não permite a paralisação. Então, eu estou apenas colocando uma situação das diversas que os auditores encontram por aí. E você vai dizer assim, não, mas essa medida era reconhecidamente inadequada. Não. O empregador pode alegar, não é inadequada, não. É o guarda-corpo, a medida é essa. Só que ele está instável, então ele apresenta desvio ou problema significativo. No fundo, você vai ver que a tônica da mudança é permitir uma maior contestação das ações dos auditores. Veja, eu até concordo com a ideia da gente colocar um novo procedimento. Padronizar, né, ter um padrão na performance da auditoria é perfeitamente viável essa ideia. Estou a favor do teste. Pô, se o modelo antigo não estava funcionando, estava dando problema, eu sou perfeitamente a favor do teste. Se não der certo, a gente retorna, senão a gente tenta melhorar alguma coisa, mas vamos testar. Agora, será que esses procedimentos, será que essas tabelas, essas definições, elas conseguem atender toda a realidade vivenciada pelos auditores? Que hoje estão na construção civil, amanhã estão na mineração, depois está no hospital, depois está na agroindústria, depois é uma fábrica de roupa, é um supermercado. Será que essas definições atendem à realidade que eles fiscalizam? Então, é um ponto para a gente pensar. O fato é que uma coisa é certa. Os empregadores agora, eles ganharam maior poder de contestação sobre esses atos. Repito, nesse ponto aí, a decisão final sobre esse procedimento é sempre sua. Eu estou expondo apenas os fatos que a gente está presenciando no texto. Beleza? Mas vamos seguir. Ó, na caracterização do grave e iminente risco, o auditor deve estabelecer o excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual e o risco de referência. Pessoal, gente, o que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte, ó. Pro lado, classificação do risco atual, situação encontrada. Aqui embaixo, risco de referência, situação objetiva. Então, vê só. Estou fiscalizando uma atividade de espaços confinados. Encontrei esse nível aqui de segurança. Não foi feita a medição, os trabalhadores não tem vigia, não foi feita a emissão lá da permissão de trabalho, os trabalhadores não eram capacitados, enfim. Encontrei esse nível aqui de segurança. Qual era o nível exigido pela NR33? Nível NR33 espaço confinado, nível que eu encontrei. A diferença entre eles é extrema, que é o vermelho, é substancial, que é o laranja, é moderado, é pequena, é nenhuma.
Entendeu o conceito de excesso de risco que está descrito aqui? A diferença entre o que eu encontrei e a forma como ela deveria acontecer é uma diferença extrema, substancial, moderada, pequena ou nenhuma. É isso que esse está falando aqui pra gente. O excesso de risco representa o quanto o risco atual está distante do risco de referência. Em suma, esses dois itens nos trazem essa informação. Diferença entre o que eu encontrei e o que deveria ser. Aí, vê só, chegando aqui no item 3.3.8, aí foi quando deu ruim de vez. A gente tava tossindo, engasgou. A gente tava com mal-estar, arriou. Por assim dizer. Veja aqui, veja como eu quero falar pra você, não é brincadeira não. Eu tô rindo pra não chorar, veja. A NR3, ela colocou duas tabelas de análise. A gente não tá vendo aqui os procedimentos, que eu tô explicando pra você aqui, consequência, probabilidade para chegar no resultado final. Não tá vendo aqui o procedimento. Beleza, só que eu tô fazendo de uma. Mas a NR3, ela colocou duas tabelas. A tabela 3.3, quando for exposição individual ou reduzido número de vítimas. E a tabela 3.4, para exposição de diversas vítimas simultaneamente. Vem aqui comigo observar. Tabela 3.3, individual ou reduzido número de vítimas. Tabela 3.4, diversas vítimas simultaneamente. Essa aqui com bem mais itens em vermelho e laranja, que permite a paralisação. Enquanto a tabela 3.3, ela tem muito mais itens em amarelo, que não permitem ao auditor paralisar as atividades. E a pergunta que a gente se faz é: nós estamos falando de uma norma de prevenção ou de uma norma de minimização de danos? Porque quando ela coloca duas tabelas para poucas vítimas e muitas vítimas, a NR3 está indo de encontro ao princípio básico da prevenção, gente. O que é que preza com o propósito da segurança do trabalho? É prevenir. Sejam acidentes, doenças, mortes, é prevenção. E a NR3 coloca pra gente o seguinte, olha, se tiver 3 pessoas expostas, a gente analisa de um jeito, porque é só 3. Se tiver 30, não pode, porque 30 vai chamar a atenção. Ela está colocando um valor na vida de cada ser humano. E como é que nós vamos explicar para o filho do colaborador que foi morto, para a esposa do rapaz que foi acidentado, que nós não paralisamos a atividade porque era só ele que estava lá? Era somente o seu pai. Só o seu esposo que estava naquela situação de risco. Se fosse ele mais 10, nós teríamos utilizado uma outra tabela e teria paralisado. Então, quando você coloca duas tabelas, você vai de encontro, vai frontal, no caminho oposto do que preza a segurança do trabalho. Se morrer um ou morrer 10, gente, morreu! Me permitam reforçar esse ponto para vocês. Nós podemos debater qualquer tópico do procedimento, se ele é favorável, se não é, se precisava existir, se não precisava. Isso temos que estar amplamente abertos ao debate. Porém, enquanto profissionais prevencionistas,
Sob nenhuma hipótese nós podemos compactuar com isso. Temos que ser unânimes em falar que houve um erro na redação do NR3 ao estabelecer diferença de poucas vítimas e muitas vítimas. Morreu um ou 30, morreu. A prevenção falhou e ponto final. Lembrando que... Ei, morte, tô falando de morte, amputação, coisa grave, tá? Embargo, interdição, são normas que vão ser utilizadas nos ambientes mais hostis do país. Não é na empresa certificada que tem GRO, não, é no ambiente hostil, de baixíssima consciência empresarial, de baixíssima empatia com aqueles que executam o serviço. São nesses ambientes que ela vai ser utilizada. Aí, eu quero te lembrar uma coisa, tá? Quero te lembrar uma coisa. Morte no trabalho em 2021 não é acidente, não. É homicídio. É homicídio, nobre. Nós estamos em 2021, com toda a literatura técnica disponível, com a quantidade de informações que a gente tem hoje, tecnologia, processo, com tudo que a gente tem hoje, você só mata um trabalhador se você quiser. Seja por intenção ou por omissão. E você não pode não querer matar o cara, mas por omissão você matou. Porque hoje o que mais existe é mecanismo de prevenção em todas as atividades. Temos uma literatura técnica para evitar isso aí. Então, morte no trabalho não é acidente, é homicídio. E eu gostaria de fazer essa observação aqui, beleza? Mas vamos voltar aqui no nosso conteúdo. Vamos voltar aqui no nosso conteúdo, que de fato isso aí já é de certa forma revoltante. Inclusive, pessoal, rapidamente aqui, tá? Eu queria mandar uma mensagem para a auditoria. Eu gostaria de só mandar uma mensagem rapidamente aqui, se tiver aqui algum auditor assistindo a presente, ou se você conhece algum auditor, manda essa mensagem para ele, para mim. Eu tô aqui para dar força. Como alguém que acredita, nós podemos desenvolver a economia de forma sustentável. É extremamente justo que nós temos um PIB maior, com o país que nós temos, com diversas oportunidades que a gente tem de desenvolvimento econômico. É extremamente justo que a gente nos desenvolva. Seu trabalho é fundamental. São tempos nebulosos que a gente está vivenciando. São tempos difíceis, onde as coisas estão muito estranhas. Parece que a gente está navegando no mar de desilusão. Fiscalização faltando mais de 1.500 auditores, 1.500 cargos vagos. De profissionais que se aposentaram e não têm reposição. Chacina de Unai, com os mandantes mortos. Perdão, os mandantes conhecidos e soltos. Onde o público vai falar, mas o auditor é servidor público. Não sai daquela cadeirinha para fazer fiscalização. Eu nunca vi um auditor na minha porta. Eu nunca vi que ele aparecer por aqui. Mais de 1.500 cargos vagos na auditoria. Orçamento sucateado. Profissionais que foram resgatar vítimas de trabalho escravo foram mortos. Mortos, os mandantes foram conhecidos e hoje estão impunes. De tal maneira que antes de você apontar o dedo para a fiscalização, você precisa conhecer a história dela. E nessa página aqui, aproveitando o momento de conteúdo, eu gostaria de mandar minha mensagem de apoio à Auditoria Fiscal do Trabalho. O trabalho de vocês é lindo. É ele que nos motiva, que nos dá esperança de que a gente pode desenvolver a economia sem deixar esse rastro de mortes por aí. Continuem
Porque a verdade prevalecerá. Pode haver turbulências, momentos onde a escuridão parece ser completa, mas a verdade, no final das contas, sempre prevalecerá. Beleza? Obrigado pela oportunidade aqui, tá, pessoal? Só para mandar esse recado. Mas vamos voltar pro nosso conteúdo aqui. Ó, então como a gente viu, se for poucas vítimas, é essa tabela. Se for muita, você vai utilizar a outra. É um soterramento. Tem 20 pessoas ali trabalhando naquela faixa de terra. Então vai ser essa tabela aqui. É uma máquina, só uma pessoa operando. Vai ser essa aqui. Então vai ser... basicamente é isso aí. Os descritores do excesso de risco são extremo, substancial, moderado, pequeno, nenhum. Acabei de falar. E para estabelecer o excesso de risco, o auditor deve seguir as seguintes etapas. Então, vê só, qual é o procedimento? Primeiro, avaliar o risco atual. Como a gente acabou de comentar. Acabou não, já faz um tempinho. Mas, ó, gente, vem cá, se perde não. Eu sei que realmente esse assunto aí nos deixa reflexivos, né? Nos fazem acreditar que forças maiores dominam o processo e nem sempre eles estão bem intencionados, mas não vamos perder a esperança. Tenha calma, nós estamos tendo avanços. A própria sociedade tem se conscientizado para esse problema. Calma, vamos voltar para o nosso conteúdo. Ó, primeira etapa, consequência e probabilidade da situação atual. Encontrei o pessoal fazendo uma intervenção em painel elétrico. Qual é a consequência e a chance de um acidente? Como é que deveria ser de acordo com a NR10? Se essa atividade estivesse de acordo com a NR10, qual seria a consequência? Qual seria a probabilidade? Um exemplo aqui rapidamente. O cara está operando uma máquina, né? Pode ficar amputado. Não tem dispositivo de segurança, a qualquer momento o disco de corte ali pode vir sobre ele. Qual a consequência disso? Amputação. A resposta vai estar por aqui. Beleza? Ó, vamos fazer a tabela aqui rapidamente. A amputação vai estar por aqui. Qual é a chance disso acontecer? Rapaz, muito provável. Porque não tem proteção. A qualquer momento a mão dele vai no disco de corte ali. Ele está fazendo isso todo dia. É bem provável que uma hora aconteça um acidente. A resposta vai estar aqui, ó, na última linha. Consequência, morte severa, provável. Se essa máquina tivesse de acordo com a NR12, qual seria a consequência? Rapaz, também seria morte e amputação. Porque por mais que tivesse NR12, ainda tinha um risco de ele meter a mão lá dentro, desatenção e perder o dedo. Principalmente agora que ela está trabalhando com o estado da técnica. Foi um conceito incorporado na nova redação da NR12. Está indo lá do 100% seguro para o conceito de estado da técnica. Então, mesmo que o cara queira amputar a mão, aí beleza, né, cara? Se ele tá muito desatento, vai ficar amputado. Mas qual a chance? A chance seria rara. Porque tem vários dispositivos de segurança ali que emitem sinal luminoso, que emite um som, que tenta paralisar a atividade. Então a chance seria muito rara de acontecer um acidente ali. Logo, morte provável, a gente sabia que ia ser nessa linha. Quando eu junto agora com a consequência de acordo com a NR e a probabilidade de acordo com a NR, eu chego aqui, ó, nessa letra E, do extremo. Paralisa essa atividade. Paralisa de imediato. Então, é esse o procedimento, ó. Primeira etapa, avaliar risco atual. Segunda etapa, risco de referência, que é a situação objetiva. Terceira etapa, determinar o excesso de risco pela interseção entre os dois. É isso o procedimento. Para ambos os riscos, atual e de referência, deve-se determinar primeiro a consequência e depois a probabilidade. Por que isso, gente? Porque a consequência chama muito mais atenção. Veja, se eu falar para você que o cara tem o risco de morte, caramba, pode morrer.
Isso já coloca uma pulga atrás da nossa orelha. É morte. Não necessariamente isso acontece com a chance muito alta. Qual a chance de ocorrer um acidente? É muito alta. Mas qual é o acidente? Não, rapaz, é um... Sabe aqueles... formigamento de chuveiro elétrico? Todo mundo já passou por isso. Põe no chuveiro, ele dá aquela beliscada ali e você, rapaz, o negócio aqui tá complicado. Não, não mata. Ele não mata, não vai lhe causar nada. Mas, pô, toda hora um choquezinho, danou-se, meu amigo. Aí, então, veja. A chance é muito alta, porque é toda vez que se abre o chuveiro. Mas é um acidente muito... É diferente. Consequência é morte. É morte, meu amigo. É morte. A chance é baixa, mas é morte. Entendeu? Então, essa ideia aí de priorizar a consequência, porque ela tem maior força. E as condições de trabalho contempladas em normas regulamentadoras consideram-se como situação objetiva, que é o risco de referência. Então, vê só. Como a gente comentou, essa situação aqui de baixo, gente, situação de objetivo, risco de referência, é, como ele fala aqui, ó, a situação contemplada em norma regulamentadora. Atividade sem NR35 e com NR35, qual é a diferença? A atividade que eu encontrei sem NR10 e a atividade com NR10. Nessa situação aqui, a diferença é extrema, é substancial, é moderada, é pequena ou é nenhuma. Entendeu? Sempre vai estar balizado na NR. E o auditor deve considerar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência. Mas calma, calma. Veja, você se pensou aqui, muito bem, muito boa sua colocação. Você pensou aqui o seguinte, olha, peraí, se vai estar contemplado em norma, mas quando não tiver NR para isso? Vamos dar um exemplo, por exemplo, arboricultura. Só que faz poda de árvore, né? Até o momento, não existe nenhuma norma regulamentadora falando sobre como deve ocorrer corte de árvores. E aí? Calma, nós vamos chegar nesse já já, ó, rapaz. Você é muito agoniado. Aqui ele fala, ó, que quando não houver previsão normativa da situação do risco de referência, não houver norma para a gente fazer o risco de referência, aí o auditor vai incluir na fundamentação os critérios que ele utilizou. Para ele, o que é que seria a atividade segura? Como é que ela deveria ocorrer? Mas nós vamos falar disso já daqui a pouquinho. Calma, viu? Aí foi muito boa a sua colocação. E veja só, o auditor deve sempre considerar a consequência de maior previsibilidade. Então, aquela que é mais previsível. Vamos lá, você de novo. Qual é a consequência de um choque elétrico? E aí? O que é que tu me diz? Consequência de choque elétrico. Não, não é morte. Tá vendo? Ó você aí. Eu sei que é intuitivo falar morte. Pô, choque, o cara morre, meu irmão. Já vi altos vídeos aí no WhatsApp do cara morrendo depois de um choque. Mas depende da voltagem. Nessa voltagem aqui não mata. Então, não é assim. Como eu acabei de falar, tem aquele choque que formiga. Não, nem todo choque vai matar. Vai ser aquela consequência que tem maior chance de ocorrer, entendeu? Não é só porque é morte que é morte, não. Entendeu? Tem essa ideia aí. E pronto, né? Então, apenas por conceitos andragógicos, para reforçar o seu aprendizado, vamos fazer uma rápida revisão. Isso vai ajudar você a se orientar melhor antes da gente partir para o final. Ó, objetivo, você entendeu a mudança aqui. Antes, auditoria que definia e agora é um procedimento. Diferença de embargo e interdição. Você não erra isso mais nunca na sua vida. Procedimento através dessa tabela de consequência e dessa de probabilidade. Vamos analisar qual situação melhor se encaixa com aquilo que a gente está presenciando.
Ele pode ficar afastado por mais de 15 dias. Utilize aí seus conhecimentos médicos, também seja um físico para calcular a força de impacto. Dê seus pulos, como costuma dizer o bom pernambucano. Dê seus pulos aí para decidir se é mais de 15 dias, se é menos de 15 dias. Probabilidade provável possível. E vamos utilizar essa tabela aqui, né? Consequência probabilidade atual, depois consequência probabilidade de referência, chega aqui no nosso resultado final. Basicamente foi isso que a gente viu até agora. 3.5, né? Chegando no final. A metodologia de avaliação qualitativa prevista nesta norma possui a finalidade específica de caracterizar grave e iminente risco. Como nós acabamos de comentar, isso aqui é NR3. Ei, gente boa, NR3. Não vá querer transferir isso aí para o seu PGR, não. Mas não invente de colocar no seu PGR e vai ter poucas pessoas ou muitas pessoas expostas ao risco de ruído, expostas ao risco de calor. Pelo amor de Deus. Não vai inventar de colocar isso aqui na sua gestão de segurança, não. Isso é grave de risco, é coisa aí que decidiram. Você é um cara muito mais avançado e sua metodologia de gestão de riscos é bem mais ampla que essa aqui. 3.5.1 fica dispensado o uso da metodologia prevista aqui na norma quando for constatada uma situação de grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. Então, vê só, é por isso que está essas páginas aqui abertas. Você estava se perguntando aí, será que esse doido esqueceu de apagar fechar essas páginas? Até agora eu estou sem entender o que é que tem a ver NR13, NR15 com o que a gente está falando aqui. Isso é porque você é muito agoniado, olha. Veja, a NR13, ela colocou a seguinte condição. Constitui risco grave iminente tudo isso aqui, ó. Por exemplo, ausência de dispositivo operacional de controle do nível da água. Constitui risco grave iminente não cumprimento de qualquer item desta norma, especialmente esses aqui. Então, se o auditor vai fiscalizar uma caldeira e a caldeira não tem esse dispositivo de controle da água, meu amigo, não interessa a consequência, a probabilidade, poucas vítimas, não interessa. A NR3 definiu que isso é risco grave iminente. Logo, se é RGI, risco grave iminente, eu posso paralisar. A NR15 parte do mesmo pressuposto. Ó, ruído maior que 115 decibéis é uma situação de risco grave iminente. Tem um ruído ali contínuo, por um momento ele fica ali mais de 115 decibéis, não me interessa se tem 1 ou 50 trabalhadores que podem ficar surdo. Paralisa a atividade. Então, nas situações em que a norma falar que é risco grave iminente, fica dispensado o uso da tabela. Não me interessa NR3. A própria NR já falou que é risco grave e iminente, logo eu posso paralisar. Beleza? 3.5.2 o embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial, não se caracterizando como medida punitiva. Vê só, esse ponto é interessante, gente. Ó, embargo não é punitivo, não. Mas tu não falou que o cara vai ficar pagando 15 dias pro trabalhador ficar acordando meio-dia? Passeando no shopping, porque vai estar recebendo salário normalmente? Pô, então se ele vai pagar salário normal e não vai produzir, isso não é uma punição, não. Não. Isso é a consequência. Veja, o embargo em interdição é o seguinte: para!
Para que o cara pode morrer, pode ficar surdo a qualquer momento, pode ficar amputado. Para de imediato. Por consequência, como o trabalhador não tem nada a ver com isso, eu não posso prejudicar o emprego e renda desse pessoal por causa da negligência do empregador, por consequência, você vai pagar salário para ele ficar em casa. Mas não é o objetivo. O objetivo é paralisar uma situação. A atividade física tem muito esse exemplo também, né? Você começa a fazer atividade física e aí isso vai refletir na melhora, por exemplo, do seu humor. O seu humor fica melhor, mas você não faz atividade física para ficar bem-humorado. Consequentemente, desperta muitas outras coisas, você acaba tendo autoestima melhor, humor melhor, por aí vai. Mas o objetivo principal não é esse. Entendeu? Então, assim, é isso que ele está dizendo aqui. É de proteção emergencial. Não é punitivo. Tanto é que ele vai falar aqui embaixo que a imposição do embargo de interdição não impede a lavratura de autos de infração. Não é porque a gente parou a atividade que não vai ter multa, não. Peraí. Ah, eu parei porque é emergente, meu amigo. É emergencial. Tive que parar. Agora, senta aqui, vamos conversar. O trabalhador não era capacitado. Máquina sem dispositivo de segurança. Aí a gente começa a lavrar os autos de infração. Entendeu? É por isso que eu posso multar tendo embargo normalmente. Uma coisa não impede a outra, não. É totalmente diferente. Tranquilo, pessoal? Muito legal isso aqui, tá? Esse a gente ia pro lado, né? Mas nós já falamos sobre ele, né? Nas condições em que não há previsão normativa, o auditor vai incluir ali os critérios técnicos utilizados para a situação objetiva. Quando não tiver norma falando sobre como a atividade deveria ser realizada, aí ele vai lá e vai dizer o que é que ele acha que deveria acontecer. Certo? E os dois últimos itens aqui nós já trabalhamos sobre ele. Falamos dele aqui na redação anterior. Durante a vigência de embargo de interdição, pode ser desenvolvida atividade para corrigir o gabinete rígido. É o caso do teto que pode desabar. Vai ter que alguém mexer lá no teto. Durante a paralisação, os trabalhadores recebem os salários normalmente. Beleza? Gente, aqui nós terminamos o nosso conteúdo sobre a NR3. Certo? Vou finalizar apenas mostrando a portaria 1069. Ó, NR3, portaria 1068 e aqui portaria 1069. No mesmo dia também, ó, 23 de setembro. 23 de setembro. Portaria 1069 disciplina os procedimentos de embargos e interdições. Eita! Peraí. NR3, portaria 1068. 1069, embargo e interdição? Peraí, poxa. Cadê as tabelas aqui? Ei! Cadê o procedimento? Cadê a tabela? Rapaz, que maluquice é essa? Ei. Olha, tá vendo como é as coisas? Isso aqui são os procedimentos mais da parte administrativa. Ah, mas não vai começar a xingar o pessoal aí não. Ó, aqui é o procedimento NR3. Já a 1069 é, por exemplo, o que é que deve ter no relatório técnico. Aqui, ó. Quando o auditor constatar o gabinete de risco, como é que ele deve emitir o relatório? Deve conter o endereço, a identificação do empregador, o endereço, entendeu? Como é que ele vai utilizar o sistema eletrônico para isso? Termos, os relatórios técnicos devem ser lavrados e transmitidos por sistema eletrônico. Então isso aqui é mais sobre o rito processual da coisa. O que é interessante para você saber nessa portaria que eu fiz questão de trazer para você é que aqui ela traz algumas informações para que você possa solicitar o fim do embargo.
Caso você tenha passado por alguma situação dessa, como é que você faz para contestar, por exemplo, né? Caso você tenha uma interpretação diversa da auditoria, ou você corrigiu a situação. Porque, vê só, gente, é muito bom a gente esclarecer isso. Vamos supor que o cara paralisou a máquina. Interditou a máquina, beleza. Aí você foi lá e corrigiu. Não é somente botar o pessoal para trabalhar novo, não. O teto ia cair, aí você foi lá e corrigiu o teto. Não é somente chamar o administrativo e colocar lá, não. Você tem que ir na superintendência do trabalho, porque aí o auditor vai fiscalizar novamente e vai determinar se ele levanta, se ele acaba ou se ele mantém o embargo ou interdição. Entendeu? Não é só consertar e botar o pessoal para trabalhar, não. Você tem que ir solicitar lá na superintendência o fim disso aí. Fique tranquilo que tudo isso aqui vai ocorrer em regime prioritário. Então vai sempre ocorrer em caráter de urgência. Justamente para fazer com que você consiga resolver a situação o mais rápido possível. Então tramita em caráter emergencial, né? Todo esse processo aqui. Mas é interessante que você depois dê uma lida na portaria para ficar familiarizado com esses conceitos. Ó, caso queira oferecer recurso, né? Não concordou com a decisão do auditor, como é que você solicita um recurso, por aí vai. Então, portaria 1069 aqui, ela serve mais da parte administrativa, enquanto a NR3 é mais a parte técnica da coisa, interpretação de tabelas e por aí vai. Beleza? Gente, por aqui estamos finalizando mais uma aula sobre a nova NR. Quero agradecer aqui a todos vocês que continuaram até o presente momento. Espero ter ajudado com a interpretação do novo texto. E é isso. A decisão final, se você aprova, se você desaprova, é inteiramente sua. Sugiro até que você, caso tenha uma opinião formada sobre esse assunto, deixe o seu comentário aí. Enriqueça esse debate. Você acha que poderia ser melhorado? Se você acha que não deveria nem ter mexido no procedimento? Ou se na sua visão, da maneira que está aí, está bacana. Enfim, enriqueça esse debate com ideias, não com personagens, tá? Apenas para deixar isso muito claro. Vou para comentar aqui sobre personagens, é melhor você guardar sua opinião para você mesmo. Agora, se for para enriquecer o debate, para tentar solucionar essa problemática, é interessante que você deixe aí seu comentário. Beleza? No mais é isso, a gente se encontra em próximas ocasiões. E valeu, pessoal! Até a próxima!